Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula dessa semana. Quero agradecer muito a vocês que estão aqui comigo ao vivo, quero agradecer muito a quem participou da nossa aula de segunda-feira, fiquei realmente muito contente com a quantidade de participações, de mensagens que a gente recebeu. E se você que está aqui hoje não assistiu a nossa primeira aula, esse conteúdo está disponível para você e ele vai ficar disponível por um tempo limitado. Então corre lá que o conteúdo está bem legal. Eu sou a Valesca, eu sou terapeuta ocupacional aqui em Curitiba, eu sou sócia proprietária do Sensory, que é um espaço de atendimento infantil com foco na terapia de integração sensorial, onde a gente tem por premissa oferecer um atendimento sempre com responsabilidade, ética e respeito, acima de todas as coisas, para essas mais de 100 famílias que hoje a gente acompanha. Além do Sensory consultório, vou dizer assim, a gente tem também o Sensory cursos, onde a gente tem 4 cursos online disponíveis para terapeutas ocupacionais somente, onde a gente divide o nosso conhecimento com vocês, alunos aqui de todo o Brasil e também de Portugal. A gente já tem mais de 1.200 alunos, isso é motivo de muito orgulho para a gente. Nessa série de aulas, eu estou mostrando para vocês que é possível ter o seu próprio consultório de integração sensorial e começar a construir esse consultório hoje mesmo, nessa noite. Então, hoje eu vou mostrar para vocês os pontos centrais, os 5 pontos centrais que me fizeram chegar onde eu estou hoje, para que você também possa alcançar o seu consultório de sucesso. Eu consegui e eu tenho certeza que você também consegue. Eu tenho certeza que você consegue num tempo menor do que você achou ser possível e também com menos dinheiro do que você acreditou ser necessário. Eu quero lembrar vocês, gente, antes que eu me esqueça, que a gente vai ter o sorteio da consultoria, que vai ser online ou presencial, conforme o sorteado e o contemplado do nosso sorteio preferir. Essa pessoa quiser vir até aqui no nosso espaço, conhecer o Sensory, conversar, tirar todas as dúvidas a respeito de abertura de espaço, a respeito de estrutura física, administração, funcionamento, essa pessoa pode vir até aqui, ou se ela quiser, a gente pode fazer um encontro online também, como ela preferir. Essa consultoria ela vai ser sorteada pelo Instagram após a finalização da nossa última aula aqui, na sexta-feira, tá? E para participar, vocês precisam anotar as palavras-chave que foram ditas durante a aula. Então, na primeira aula eu disse uma palavra-chave, hoje eu vou dizer mais uma. E aí vocês precisam anotar essa palavra, porque o sorteado vai precisar dizer as palavras para receber o prêmio, tá certo? Então, fiquem atentos aí que logo eu vou falar a nossa palavra-chave. Então, na aula passada, eu contei para vocês alguns pontos relacionados à minha carreira. A gente falou sobre como eu construí esse meu próprio espaço e também sobre como muitas vezes a gente se engana pensando que para a gente começar a gente precisa de muita coisa, a gente precisa do espaço ideal, de um currículo gigantesco. Então, a gente desconstruiu um pouco isso na nossa primeira aula. E eu queria agradecer muito, inclusive, vocês, gente, porque a gente recebeu muitas mensagens de carinho, de confiança, de desabafos de vocês, e a gente se sente muito honrada em saber que vocês querem dividir isso com a gente. A gente vai responder todo mundo assim que a gente conseguir, tá? Foram muitas mensagens, a gente ainda não conseguiu dar conta, mesmo em 6, de responder todos vocês, mas a gente vai responder assim que a gente conseguir, tá? Agradeço muito vocês. Então, como prometido, hoje eu vou falar dos 5 pontos para não falhar na área de integração sensorial. E aí eu quero começar dizendo para vocês que, antes de tudo, quando você decide, cada um que decide abrir o seu próprio negócio, acima de tudo, precisa ter autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, como o próprio nome já sugere, né, é a capacidade da gente responsabilizar nós mesmos por tudo aquilo que acontece na nossa vida, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, tá? Então, se eu abrir o meu consultório e o meu consultório deu certo, parabéns, mérito todo meu negócio. Se eu abrir meu consultório e deu errado, falha minha, culpa minha também. Isso é ter autorresponsabilidade, a gente tem que assumir isso, a gente é completamente responsável pelos frutos que a gente colhe, em tudo na nossa vida, mas aqui eu estou dizendo especialmente a respeito da abertura de consultório. E é isso, me leva a pensar que se eu abrir o meu consultório, se eu plantar boas sementes, se eu for honesto comigo e com todas as pessoas com as quais eu vou me relacionar, se eu der tudo de mim, eu vou sim colher esses bons frutos.
Não tem outro destino para isso. Eu vou colher bons frutos. Eu estou dando o meu melhor, estou dando tudo de mim. Agora, se eu não sei os erros que podem ser evitados, né? Se eu ficar à mercê dessas incertezas, dessas inseguranças, né? Isso me toma pelo caminho. E com certeza eu também vou colher esses frutos, dessas inseguranças, dessas incertezas que eu tive. Por isso, gente, eu não admito, olhem nos meus olhos, tá? Mesmo pelo computador, eu não admito que ninguém saia daqui nessa noite sem se transformar, por menor que seja a transformação. Esse é o objetivo aqui. Escutem o que eu estou falando. Poucas pessoas na nossa área da terapia ocupacional sabem e utilizam essa informação que a gente vai conversar com vocês aqui hoje, tá? É aquela história, talvez até tem gente que saiba de alguma coisa, mas as pessoas não vivem. Essa pessoa tem um conhecimento, mas ela não aplica aquilo, ela não vive, ela não coloca aquilo em prática, tá? E elas não fazem isso porque elas não acreditam. Elas não acreditam nisso, nesse conhecimento, elas não acreditam nelas mesmas, ou porque elas dão ouvidos para aquelas pessoas que a gente também comentou na aula passada, que ficam te dizendo que não vai dar certo. Ou porque também elas simplesmente preferem choramingar, né? Eu não sei se vocês usam esse termo aí, gente, choramingar, é ficar se lamentando. Né? Tem gente que prefere ficar se lamentando em vez de agir. Então, esse tipo de pessoa que muitas vezes não consegue levar o seu sonho, o seu projeto de consultório adiante. E aí, gente, vocês não pensem que eu sou uma pessoa 100% produtiva, 100% proativa, tá? Por favor, mas fato é que a maior parte de nós se deixa guiar muito por sentimentos do próprio coração, né? E aí isso às vezes acaba convencendo a gente de uma maneira muito racional do que a gente é ou do que a gente não é, do que a gente pode ou do que a gente não pode fazer. Então, o que a gente precisa é de informação, informação correta, de qualidade, para equipar o nosso cérebro e convencer racionalmente, fazer o caminho contrário, convencer racionalmente esse nosso coração de que outras decisões são melhores e são possíveis sim para nós. Foram possíveis para mim e são possíveis para vocês também. Então, você que está aqui comigo hoje, nessa aula, se você conseguir sair daqui e levar para a sua própria vida alguma coisa do que eu falei hoje, aqui essa noite, você já está na frente de todas essas pessoas que têm essa informação, mas elas não utilizam ao próprio favor, não utilizam para crescer profissionalmente. Você já vai estar, ó, na frente desse povo todo. Se você for capaz de confiar em você mesmo, de usar essa força que está dentro de você para calar esse monte de vozes que fazem você acreditar que isso não dá certo, você já está na vantagem. Você já está na frente de um montão de gente. E eu sei, gente, que às vezes tem vozes, né? As vozes aí da nossa cabeça, da nossa consciência, do que quer que seja, que ficam falando verdades pra gente. E ótimo, né? As verdades, elas são sempre bem-vindas pra gente. O único erro aqui é a gente se paralisar quando essa verdade vier na forma de um obstáculo. Algumas vozes, a gente precisa conseguir dar respostas bem racionais para elas. E não é só sobre acreditar em si mesmo, mas calma, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Então a gente precisa calar essas vozes. E nesse evento, a gente vai chegar em um ponto bem prático para a resolução de muitos problemas dessa jornada de abertura de consultório, de melhor aproveitamento do espaço que você tem, enfim. Sigam comigo aqui que a gente vai conversar sobre isso hoje. E, gente, esse negócio de vozes na cabeça me fez lembrar de um filme. Não sei se vocês já assistiram aquele Luca, o filme da Disney. Eu tenho criança pequena, então eu já assisti todos esses filminhos aí da Disney, né? E se vocês não assistem, eu recomendo, assistam também. Esse filme, o Luca é um menininho um tanto medroso, que encontra um amigo um tanto corajoso, que é o Alberto. E aí, o Alberto é aquele todo descolado, corajosão, assim, e o Luca é todo, meu Deus, eu não posso fazer isso, a minha mãe não deixa. E aí, toda vez que o Luca tá com algum medo, que ele hesita para fazer alguma coisa, o Alberto, ele diz para ele, Luca, manda o Bruno ficar quieto. O Bruno são as vozes que tem na cabeça, que ficam mandando a gente não fazer aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente sonha. Ele fala para ele, silêncio, Bruno. Então, gente, eu achei isso muito legal. Ele fala silêncio, Bruno, e vai. Ele não pensa na consequência. Ele não pensa se ele tá com medo, se ele não tá, ele simplesmente faz. E hoje, gente, eu digo para vocês, quem quer abrir o consultório de sucesso, ó, tem que olhar para si mesmo e dizer silêncio, Bruno, e seguir adiante para conseguir conquistar as coisas que deseja. Se tá com medo, vai com medo mesmo, manda o Bruno ficar quieto e vai embora. E, gente, a tarefa de hoje aqui, ela é muito simples, tá? Escutem com atenção e coloquem em prática
hoje mesmo, seja refletindo, né, quais atitudes minhas eu posso rever, seja definindo quais decisões eu vou ter coragem para tomar todos os dias a partir daqui, seja o que for que você sente aí no seu coração que precisa ser feito para dar um pequeno passo possível na direção do profissional que você quer ser e do consultório que você quer ter, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando do primeiro passo. O primeiro passo que eu aprendi, que eu quero passar para vocês é: mesmo com o mínimo, faça seu máximo. Eu já falei para vocês isso na aula passada, vou repetir aqui hoje, eu tenho dado muita supervisão ultimamente, então eu tenho conversado com muitos profissionais. E uma das coisas que mais me entristece é quando eu vejo um terapeuta desmotivado com o próprio trabalho, porque ele acredita que ele não tem, ou que ele não é o suficiente para trabalhar em algum lugar, para pertencer a algum lugar, ou ele está num lugar que não oferece uma estrutura que ele considera adequada, que ele não acredita ser o mínimo necessário para ele fazer um bom trabalho. E eu vou dizer para vocês, gente, eu não estou defendendo lugares que não têm estruturas, condições mínimas de trabalho, tá? Não é isso. A questão que eu quero levantar aqui é da postura profissional mesmo, tá? Então, às vezes, essa desmotivação, ela faz com que a gente faça o mínimo, né? Já que nem o mínimo está me sendo ofertado, então eu vou dar meu mínimo. Vou fazer o mínimo que eu puder e vou embora, né? E o que eu quero dizer para vocês é assim, não importa se você não tem todos os equipamentos necessários, não importa se você não tem a sala perfeita, cabe a você, somente a você, a decisão de dar o seu melhor com o que você tem todos os dias. E vocês podem me achar dura, tá, gente? Vocês podem falar, nossa, a Valesca hoje tá casca grossa, como dizem por aqui. Mas eu ouso dizer para vocês que o profissional que trabalha dessa forma, fazendo o mínimo, ele não evolui. Ele não cresce. Não importa o que ele tenha disponível. Ele não muda. Né? Porque aí pode dizer, ah, mas se ele tivesse uma sala, mas se ele fosse não sei o quê. Não. Esse profissional, ele não muda porque isso é uma mentalidade. Isso é uma forma de pensar que leva a gente a agir de determinadas maneiras. Então, gente, é o esforço de você olhar para dentro de você e você admitir que você pode fazer mais, que você tem mais para oferecer, independente do que seja oferecido para você. E sabem, gente, nesse processo todo, a parte mais difícil, que eu considero mais difícil, é a gente admitir para a gente mesmo que a gente não dá o nosso máximo. Isso pode ser muito dolorido, muito difícil para a gente admitir que a gente não está fazendo o melhor que a gente pode. Fere o ego a gente olhar para a gente mesmo e dizer, ah, eu não faço o máximo que eu poderia. Isso é muito duro. E aí vem aquele monte de desculpa, né? Ah, mas eu não faço porque o espaço que eu trabalho é ruim. Ah, mas eu não faço porque eu recebo muito pouco. Ah, mas eu não faço porque as famílias são muito difíceis. Eu não faço porque o meu chefe não me valoriza. Ó, vocês podem parar com esse tanto de desculpa aí que comigo esse negócio não se cria, tá? Então, assim, olha para você e admite e faz o seu máximo, tá? É uma coisa, gente, que depende somente de você. Não adianta ficar dando desculpas para os outros ou para você mesmo. Depende de você. Seja autorresponsável. E aí, quando eu digo que isso vai muito além da estrutura física, eu estou falando de ser aquele profissional que atende na hora marcada, que diz que vai entregar um relatório no dia 15 e entrega o relatório no dia 15, como prometido, tá? Em vez de ficar adiando e dando desculpa, ah, mas eu tenho muito trabalho, mas eu tive que passar outra coisa na frente. Não, eu tô falando de entregar mais do que as pessoas esperam de você. Tô falando de colocar uma meta de atendimento para 6 meses e conseguir entregar em 4, de tanto que você se esforçou, tá? Gente, isso é de graça. Isso é de graça. Tá? E a maioria não faz, gente. Isso é um mínimo. Então, assim, falando, não parece um absurdo, gente? Mas essa é a realidade. Se você que está aqui hoje ouvir isso com atenção e colocar isso em prática, o seu consultório de sucesso está um passo bem mais sólido, tá? Mais próximo de você. Esse teu consultório de sucesso, se você mudar as tuas atitudes. Eu me lembro, aqui do consultório, nós somos em 6 terapeutas ocupacionais, eu me lembro cada vez que entrava uma terapeuta nova aqui. A pressão, gente, era muito grande, porque a gente queria formar um time muito conciso, como que a gente tem aqui hoje. Esse sempre foi o nosso desejo, aqui em termos de equipe, né? A gente queria alguém que tivesse a mesma linha de trabalho que a gente, né? Isso é muito difícil de encontrar. Então, quando chegava uma terapeuta nova, que a gente convidava para fazer parte da nossa equipe sempre, a gente dizia, o seu máximo é o mínimo que a gente espera.
E aí todas as expectativas, né? Expectativa e pressão um pouco é bobagem, né? Então tudo isso estava em cima dessa pessoa. E quem olha de fora pode olhar com aquele olhar de vítima, né? E dizer, nossa, gente, é cruel você colocar tanta expectativa numa pessoa que está chegando agora. E essas pessoas que têm esse pensamento, provavelmente são essas pessoas que fazem o mínimo. E aí, por sorte, entre erros e acertos, o time que a gente conseguiu formar, o time que a gente tem aqui hoje, são de pessoas que ouviram essa frase: o seu máximo é o mínimo que a gente espera. Essa frase pesada, dolorida. E elas enxergaram isso como uma oportunidade de oferecer o melhor, uma oportunidade de mostrar o máximo que elas puderam. E elas foram muito bem recompensadas por isso, né? Então elas colheram o que elas plantaram, simplesmente. Então, gente, o que eu quero dizer é: seja essa pessoa. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Não fique esperando um grande momento, um momento de transformação para fazer alguma coisa muito grandiosa acontecer na sua vida, tá? Se a sua atitude não for a de dar o máximo em todos os dias da sua vida, em tudo que você faz, esse momento ele não vai chegar. E aí você vai ter que se contentar com esse mínimo, que é o que você plantou e que é o que eu tenho certeza que você não quer. Então, gente, dê o seu melhor, diariamente. Tá? E quando você menos esperar, esse super momento maravilhoso, grandioso, como o que eu estou vivendo hoje, ele vai ter chegado, né? Ou melhor, não vai ser chegado, porque ele não vai cair do céu. Ele vai ter sido construído por você mesmo. E aí, gente, na prática, isso se traduz em estudar nos poucos minutos que você tiver livre entre um paciente e outro, não ficar esperando um grande momento de estudo, não, entre um paciente e outro, tá? Aprender com um profissional que sabe mais que você, entender um pouco dos outros profissionais da equipe que também trabalha com o seu paciente. Então, assim, não fica esperando, gente, ter tempo para fazer isso. Ninguém tem tempo para sentar e estudar. Não, a gente faz isso conforme a necessidade, a gente se organiza para fazer esse tipo de coisa. Nem que para fazer isso seja necessário você se proibir. Isso mesmo, você se proibir de ficar olhando rede social, né? Porque é um minutinho que se transforma em 15, que você podia ter lido um parágrafo, uma página de um texto. Tá? Você podia ter usado esse tempo para pesquisar uma dúvida de um atendimento que você acabou de fazer, de planejar uma coisa super legal e diferente para o seu próximo atendimento. Tempo, gente, todo mundo tem igual. O dia de todo mundo tem 24 horas. A questão é a gente saber planejar e utilizar esse tempo, ele vai passar igual para todo mundo. E o que vai ser mais importante é o que a gente fez desse tempo. Então, assim, sejam sinceros com vocês mesmos e exerçam a virtude da fortaleza de vocês conseguirem fazer o que precisa ser feito. Tenham disciplina, sem achar que tem que mudar cenários e contextos para você conseguir cumprir esse seu dever ao qual você se propôs. Tá? Simplesmente faz o que você sabe e o que você pode fazer naquele momento. Então, assim, não encara isso como um extra, como uma coisa a mais, mas como não mais do que o teu dever, não mais do que a tua obrigação para ser um bom profissional. Eu tenho certeza que a consciência vai batendo e vai mostrando que a gente vai precisando melhorar. Porque bate em mim também, até hoje. E logo eu procuro colocar isso em prática. Assim que eu admito, que eu assumo para mim mesma que eu preciso melhorar em algum ponto. Tá? No final das contas, gente, isso é vencer a gente mesmo todos os dias. É isso que a gente precisa fazer. Vamos lá, então, para o nosso segundo ponto. O segundo ponto que eu tenho para colocar é: mostre seu valor e saiba cobrar pelo seu trabalho. O valor, gente, ele é intimamente ligado ao preço que você cobra. Logo, quem oferece mais valor em um atendimento pode cobrar mais. Mas aí você pergunta, mas como assim? Oferecer mais valor? Como é que eu vou fazer para oferecer mais valor no meu atendimento? Na nossa área, gente, uma das coisas mais valiosas para agregar valor ao seu atendimento é entregar resultados. É por isso que todas as famílias procuram a gente, porque elas querem resultados, tá? E que resultados que os nossos clientes querem? Eles querem as queixas deles resolvidas. Simples, não é? Parece óbvio, tá? Mas se engana quem pensa que sim, gente, porque, pasmem, o que mais tem por aí é terapeuta que não sabe coletar queixas funcionais, é terapeuta que nem sequer sabe o que são queixas funcionais, tá? Ou seja, eles não conseguem resolver de verdade os problemas daquelas pessoas que procuram eles para o trabalho. Isso faz com que o seu trabalho ele não tenha valor, tá? Isso é um dos pontos, gente, a questão de tornar o seu trabalho algo de valor.
Outro ponto sobre isso é cobrar o equivalente ao que você realmente entrega. Eu vou contar um caos aqui, vou contar uma história minha para vocês. Quando eu comecei a atender no consultório, muito rapidamente eu comecei a ganhar muito mais dinheiro do que eu achei que fosse possível ganhar como terapeuta ocupacional, porque quando eu me formei, o auge da sua carreira seria ganhar, sei lá, 5 mil reais. Então, quando eu comecei, rapidamente eu comecei a ganhar mais do que isso. E aí eu comecei a ter muitos pacientes rápidos, os pacientes vinham e eles ficavam comigo, e eu comecei a encher a minha agenda, a ter muito paciente. E isso, para mim, era um sinal que o meu trabalho tinha algum valor. Né? Eu estava entregando o que eu prometia e eu estava construindo o meu nome na área. Mas, creio eu que por essa questão de dinheiro não ser ensinada para gente, ainda mais na área da saúde, né? Parece que as pessoas formam a gente para trabalhar por amor, por caridade. Eu sentia vergonha, gente. Isso mesmo, eu sentia vergonha cada vez que um pai me pagava em dinheiro. Eu tinha vergonha, gente. A pessoa fazia assim com dinheiro, eu queria fazer assim, ó. Eu morria de vergonha. Eu detestava pegar o dinheiro da mão da pessoa. Me vinha um sentimento esquisito. Assim, eu queria que me pagasse por depósito, pelo que fosse, me mandasse pelo correio o dinheiro, mas não entregasse na minha mão. Que me vinha um sentimento, uma coisa esquisita, como se eu não merecesse aquilo, sabe? E demorou um tempo para eu conseguir mudar essa mentalidade e para que eu conseguisse entender, de fato, o valor do meu serviço que era condizente com o meu preço e que não tinha motivo para eu ficar constrangida. Né? E eu percebi que a verdade é que uma família, quando ela é muito bem acolhida, é quando eles veem o filho evoluir, superando as dificuldades, ou seja, quando você entrega resultados, eles pagam com gosto pelo seu atendimento. Eles enxergam o valor. Então, para eles pouco importa o quanto eles estão pagando, porque você está entregando o que eles vieram buscar. Eles vão agradecer pela tua existência. Vão dizer, nossa, ainda bem que você está aqui, você está resolvendo um problema que eu tinha. E aí eles não se importam de pagar, porque você tem valor. E hoje, muitas vezes, quando eu olho bons terapeutas que não conseguem crescer, às vezes isso me vem à mente. Eu fico pensando, será que eles cobram um preço justo pelo que eles entregam? Será que eles cobram mais? Será que eles cobram menos? Eu vejo tanta gente, passando perrengue na área da terapia ocupacional, sabe? Terapeutas com muitos anos de carreira que não saem do lugar. Aí quando você conversa com essas pessoas, você vê que essa mentalidade não muda. Sabe, são essas mesmas crenças limitantes a respeito de dinheiro que começaram lá no começo da carreira com elas e continuam acompanhando elas até aqui. Essa vergonha de cobrar, que eu contei para vocês que eu sentia lá no começo, vergonha de não dar desconto quando uma família pede. Aqui eu digo não. Não, meu trabalho tem é esse preço porque eu entrego o que eu me proponho a resolver. Então, o preço é esse. Né? Então, tem gente que tem vergonha disso, né? De achar errado ganhar dinheiro, de achar que não merece, ou até de achar que tá bom desse jeito, tá bom assim, já me contento onde eu cheguei com a profissão. E mais uma vez, eu digo para vocês, gente, mudar isso é gratuito e vai aproximar muito você do teu consultório de sucesso, do sonho que você sempre quis realizar, desse lugar que você sempre quis estar. Mas aí também tem pontos importantes que a gente precisa ficar atento, né, a respeito disso. Porque às vezes a gente entrega um trabalho de muito valor e a gente não sabe vender o nosso peixe. Isso faz parte do valor também, e a gente tem que pensar. Então, precisa estar claro para a família, por exemplo, o que você está trabalhando. Por quê? Porque quando você atingir esse resultado, essa família vai enxergar que foi pelo seu trabalho e vai te valorizar. Agora, se a família ao menos sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo com essa criança na sessão, como é que ela vai atribuir valor ao teu trabalho? Aí o que acontece? Você estava lá se matando para a criança se vestir sozinha, mas a família nem sabia que isso era uma meta de atendimento. Aí vai lá o psicólogo e treina a VD e fala, olha aqui, ó, ela está se vestindo sozinha. A família vai dar valor para quem? Para o psicólogo, sendo que você trabalhou um monte de habilidade para ele desenvolver a habilidade para se vestir sozinho. Então, a gente tem que saber vender o nosso peixe, mostrar o que a gente está fazendo, mostrar os resultados que a gente vai entregar, senão ninguém vai ver os avanços. Então, assim, seja focado na sua terapia e tenha em mente quais problemas você precisa resolver, tá? Porque esse momento de mérito, ele vai chegar para você quando isso ficar claro para os outros profissionais e também para a família. Mostre que foi você quem resolveu aquele problema que a família tanto pedia, tanto se queixava, tá? E outra coisa, gente, que eu quero ser bem sincera aqui com vocês.
tá? Que ninguém acorda todo dia às 6 horas da manhã para ir trabalhar por amor, né? Já que a gente tá falando dessa questão de dinheiro, de reconhecimento, né? Ninguém acorda às 6 horas da manhã, lindo, formoso, nossa, muito disposto, vou trabalhar hoje só por amor e boa vontade. Não sei se com vocês, tá? Mas comigo, o meu objetivo de vir trabalhar todos os dias é ganhar dinheiro mesmo, tá? Eu amo o que eu faço, adoro, acho maravilhosa, né? Me divirto com a minha profissão, eu acho isso uma coisa gloriosa, você ter uma profissão na qual você se diverte, mas eu venho trabalhar por dinheiro. Se fosse de graça, eu não tava aqui não, gente. Então, assim, ó, admita isso pra você. Você pode amar o que você faz. Você pode amar. Isso não significa que você faria isso de graça, tá? Então, assim, admite isso pra você e ajusta o que for necessário. Um profissional bem pago, ele trabalha mais motivado e mais feliz. Confie em mim. Terceiro ponto. Vou tomar uma aguinha. Estude para se destacar entre a concorrência. Eu sei, gente, que é uma coisa muito comum, tá? Que passa aí na cabeça de 90% das pessoas, tá? Que é das duas uma. Não tem tempo para estudar. 2, não sei ler inglês. Então, como é que eu vou ler o material bom da terapia de integração sensorial se esse material é em inglês? Bom, aí a opção, né, minha gente, se você ficar aí se lamentando que você não tem tempo para estudar e também não sabe ler inglês, a opção que resta é de ficar para trás, né? Não tem outra opção, porque, né, se você se contentar com isso, que você não pode, que você não consegue, que você não faz, você vai acabar ficando para trás, né? E aí, gente, se você é daquele, mais uma vez eu vou repetir isso, que fica esperando condições perfeitas, né? Que, eu fico esperando o tempo ideal e tal. Gente, tem uma notícia que não é das melhores para dar para vocês, tá? Vocês não vão começar nunca. Se ficar esperando a condição ideal, vocês não vão começar nunca. Aí, nossa, essas alturas já tem gente falando, meu Deus, a Valesca tá venenosa hoje, hein? Valesca, ó, tá com... tá falando tudo que pensa. Gente, isso é realidade. Isso é realidade. A coisa é simples, gente. Na nossa área, a informação, ela muda o tempo todo. Surge artigo novo, surge pesquisa nova. A informação, ela não é permanente, ela se modifica, tá? Então, assim, não tem como parar de estudar. Sinto muito. Para quem fez um curso, ou fez 2, ou fez a certificação e acha que não precisa mais, gente. Sinto muito mesmo, tá? Vamos ser sinceros. O básico, bem estudado e bem aplicado, ele já faz bastante milagre. Mas a gente precisa sempre continuar estudando. Então, pensa comigo. Você quer ter um consultório de sucesso, certo? Por isso que você está aqui, nessa aula, essa noite. E o que é o mínimo do mínimo, gente? Estou falando do mínimo, do mínimo, do mínimo, quando você abre um negócio. É você entender o que você está fazendo, não é? Eu vou abrir um negócio, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Então, isso é uma regra básica, gente. Imagina. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu mesma, eu vou comprar um salão, tá? Um salão de beleza. E aí eu mesma resolvo que eu vou fazer a unha e vou cortar o cabelo da mulherada que vai chegar lá no meu salão, né? Só que tem um probleminha. Eu não sei fazer a unha dos outros e não sei cortar o cabelo dos outros, tá? É um probleminha básico aí no meu negócio. E o que vai me acontecer, gente? Entre um corte de cabelo mal feito e uma unha mal feita, um corte de cabelo torto, o negócio tende a ficar ruim para mim, né? E a minha fama tende a correr por aí. Vão começar a dizer por aí que o meu salão não presta, que eu tô me propondo a fazer um negócio e tô fazendo mal feito. Isso não é óbvio, gente? Vocês estão falando, é óbvio, Valesca, por que você vai comprar um salão se você não sabe cortar cabelo? Por que você vai abrir um salão se você não sabe cortar um cabelo? Sabe o que eu acho incrível, gente? Que parece que isso é óbvio em outras áreas. Só que isso não é óbvio quando a gente fala de um consultório de TO, especificamente. Sabe, assim, eu vejo um monte de gente abrindo consultório e não entendendo uma bulhufo do que tá fazendo. Mesma coisa, deve ir lá abrir um salão, não é a mesma coisa? A grande diferença é que quando você vai no salão e você sai com o teu cabelo torto, horroroso, ou seja, além de você já sair brava, você já percebe na hora que aquele trabalho foi mal feito e você não volta nunca mais. Você promete para você que você não pisa naquele salão de jeito nenhum. Só que quando você é um terapeuta e você não entende o que você faz direito, às vezes demora um pouco para o seu cliente perceber isso, para o seu paciente perceber isso, né? Para a família. E olhem que grave, gente, isso que eu tô falando, tá? O teu paciente, ele não tem a chance de, quando você comete um erro, ele virar as costas e nunca mais voltar. Por quê? Porque na maioria das vezes ele não fica sabendo que você cometeu aquele erro. E isso é bem grave, gente. Isso que eu tô falando aqui. E aí continua você lá, errando. Lógico, gente, né? Errar todo mundo erra. Eu estou dizendo assim, não se dedicando para ser melhor.
tá? E continuando nessa posição de eu sou um terapeuta que faz as coisas mais ou menos, que não sei fazer direito o que eu me propus a fazer. E você tá lá desperdiçando os anos que são preciosos do desenvolvimento dessa criança e dessa família, que não voltam mais. E quando eu digo que se dominar o que se faz é o mínimo, gente, é disso que eu tô falando. É dessa responsabilidade que a gente carrega. E eu posso garantir para vocês, gente, tem muita gente fazendo besteira por aí. Muita gente fazendo besteira por aí. Então, assim, se você se dispuser a estudar, que seja, a gente, ler uma página por dia, você, ó, já tá na frente desse povo todo, tá? Você já tá muito além. Então, sai da sua zona de conforto. Se você quer ser melhor que os outros, você vai ter que estudar mais que os outros. Isso automaticamente vai te fazer ser melhor que eles na prática e o resto dessa história vocês já sabem. O sucesso vem com o tempo. Tá? Então, assim, nunca acredite que você já sabe o suficiente. Tá? Eu tenho, inclusive, aqui uma solução, tá? Para quem diz que não sabe ler inglês. A primeira solução é a básica, fazer um curso de inglês. Tá? Então, essa é a mais tradicional, vamos dizer assim. E a segunda, para resolver o teu problema mais de imediato, tem vários aplicativos que traduzem a página. Celular todo mundo tem. Você baixa o aplicativo, esse que eu tô falando é o Google Lens. Você baixa o aplicativo no teu celular, direciona a câmera para a página, o negócio traduz ali para você na hora. Traduz o texto, não precisa nem digitar, gente. Não precisa nem digitar. Então, assim, vocês entenderam o que eu tô falando, gente? É ser autorresponsável, é achar a solução para tudo, para você ser um profissional melhor. E se você não souber, é você ir atrás, é você procurar alguém que saiba te dar essa solução. É você ser responsável pelo seu próprio futuro e não deixar isso na mão dos outros, tá? Então, é você que vai dar todos esses passos. É você que precisa fazer isso por você mesmo, pelos teus sonhos. Gente, já tá parecendo que eu tô brava aqui, né? Mas não é, eu falo assim. O quarto ponto que eu quero levantar para vocês, aqui nessa aula de hoje, é entender os recursos que você tem e aproveitar esses recursos ao máximo. Então, de nada adianta você ter o melhor espaço, com os melhores equipamentos, nossa sala linda, colorida, maravilhosa, e habitar nesse lugar um terapeuta que não sabe raciocinar, gente, que não sabe tirar proveito desse espaço maravilhoso que é uma sala de integração sensorial. O terapeuta que não sabe pensar, gente, ele vai se dar mal em qualquer lugar, tá? Seja uma sala maravilhosa ou uma sala ruim. Agora, o terapeuta que sabe raciocinar, ele vai, como dizem daqui, tirar leite de pedra. Ele vai conseguir fazer o melhor atendimento, mesmo que seja numa sala com poucos recursos, tá? É melhor atender numa sala linda, maravilhosa, completa, super equipada? Não tenho dúvidas. Claro que é, tá? Mas ter uma sala dessa, que eu quero dizer é que você ter uma sala dessa não garante que você preste um bom serviço, que você preste um bom atendimento, tá? E esse ponto, ele tem muita relação com o que a gente acabou de falar, tá? Você precisa estudar para você conseguir fazer o melhor proveito desse espaço. E saber fazer o uso racional desse espaço, né, exige da gente todo esse raciocínio. E, infelizmente, gente, quando a gente compra um equipamento, quando você compra um balanço, ele não vem com raciocínio clínico junto. Não vem. Isso é você que precisa pensar, tá? A gente não compra raciocínio clínico, a gente desenvolve, correlacionando teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática o tempo todo. Enquanto você estuda, trazendo a tua prática, enquanto você atende, trazendo a teoria. Isso é o tempo todo. Então, imaginem comigo agora, visualizem uma sala de integração sensorial. Agora, imagine aquela plataforma suspensa retangular que a gente usa, tá? Essa plataforma, gente, ela te permite um mar de possibilidades. Você pode fazer muita coisa com ela. Ela é tão grande, mas tão grande, assim, depende totalmente do teu raciocínio clínico. Então, quem não desenvolve esse raciocínio, provavelmente vai utilizar essa plataforma da maneira mais convencional. Então, vou colocar a criança para balançar para frente e para trás, para jogar uma bolinha no cesto, vou colocar ela em prono, enfim, né? Essas atividades mais comuns. Com essas atividades, ele vai estar desenvolvendo habilidade relacionada ao controle postural, vai estar desenvolvendo feedback, coordenação motora bilateral, enfim, né? De acordo com o que ele pensa lá. Esse mesmo equipamento simples, se ele for utilizado por um terapeuta que consegue extrair dali o máximo, consegue tirar todo o proveito que esse equipamento tem, ele pode ter esse uso muito potencializado, tá? Então, por exemplo,
Esse terapeuta que sabe raciocinar, ele sabe que você pode colocar, por exemplo, essa plataforma que todo mundo usa só em 2 pontos, num único ponto, e fazer movimento angular, por exemplo. Ele sabe que se ele colocar em 2 pontos, mas se ele levantar mais uma das laterais do que a outra, dependendo de como ele posiciona a criança sentada ali em cima, ele pode estar trabalhando, por exemplo, flexão e extensão de tronco. Tá? Ele sabe que se ele colocar esse equipamento apoiado em almofadas, em vez de colocar esse equipamento suspenso, ele pode estar trabalhando ali também outras questões relacionadas, por exemplo, ao controle postural. Ele sabe que ele pode colocar um alvo em movimento ali, e ele vai estar aumentando essa demanda temporal, além da demanda espacial da tarefa. Então, assim, gente, é o mesmo equipamento sendo utilizado por 2 terapeutas que têm raciocínios completamente diferentes. Tá? Então, o terapeuta que tem melhor raciocínio, ele vai sair sempre à frente no uso dos equipamentos. Ele entende mais da teoria, ele sabe o que ele quer com cada atividade, ele sabe, com isso ele consegue planejar maneiras diferentes de utilizar esses equipamentos e modificar sempre as tarefas conforme as respostas adaptativas, conforme as respostas da criança. E aí vocês concordam comigo que esses 2 terapeutas, eles poderiam trabalhar no mesmo lugar, numa mesma sala mal equipada de integração sensorial, mas que eles trariam ali questões práticas completamente diferentes pelo raciocínio? Um ia se destacar mais que o outro? Isso, gente, porque um deles sabe utilizar os equipamentos de melhor forma, tem melhor raciocínio. Agora, para isso, a gente precisa sair do comodismo, parar de fazer as coisas sempre igual. Tem que parar de ficar repetindo sempre as mesmas atividades com as mesmas crianças só porque a criança adora, só porque ela está feliz. Ótimo que está feliz, gente, mas integração sensorial não é isso. Não é. É muito mais complexo. Tem que botar a cabeça para funcionar, gente. Sentar a bunda na cadeira e estudar de verdade, tá? Perguntar para alguém mais experiente, pesquisar, raciocinar o tempo todo enquanto você atende. Tem que entender cada vez mais do que você faz, para que você possa aproveitar ao máximo essa sala maravilhosa, que é a sala de integração sensorial, tá? E o último ponto, gente, importante que eu quero trazer aqui para vocês hoje é segurança e qualidade acima de todas as coisas, acima de tudo. A gente está aqui hoje falando dos pontos para não falhar na área de integração sensorial. E aí, gente, você quer coisa pior que um ambiente ou um equipamento que coloque em risco a integridade física da criança que você está atendendo? Ou a sua própria integridade física? Eu não posso, gente, não posso nem pensar um negócio desse, sério, não posso nem pensar. É um ponto fundamental para o consultório de sucesso. Aí vocês vão falar assim, ai, Valesca, mas eu não posso comprar tudo, eu não posso comprar um monte de equipamento caro, então eu vou comprar vários mais baratos, em vez de comprar um único equipamento mais caro. Primeiro, gente, caro não é sinônimo de bom, tá? Eu tô falando de qualidade aqui, não só de preço, tá? Mas a gente tem que entender de uma vez por todas, gente, aquela questão do barato que sai caro. A maioria das vezes é isso que acontece quando a gente compra equipamento mais barato, tá? Esse equipamento, ele vai ter menor durabilidade e mais que dinheiro, gente. Pode te custar um acidente, pode te custar, né, a integridade realmente física do seu paciente. E eu nem vou dizer de novo do terapeuta, porque assim, porque a escolha e total responsabilidade a respeito do espaço são do terapeuta. Minha preocupação é com o paciente mesmo, nesse momento, tá? E o que a gente faz então, gente? Se a gente não tem dinheiro para comprar tudo? A gente começa comprando o mínimo, a gente começa raciocinando o que a gente precisa, de acordo com a nossa clientela, de acordo com a idade das crianças que você atende, de acordo com o tipo de demanda, que, né, os equipamentos são diferentes, eles trazem oportunidades diferentes. Então, o que é melhor para mim nesse momento? Que tipo de equipamento que eu preciso nesse momento? Compra um, mas compra um bom, tá? E aí, gente, para comprar esse mínimo de uma maneira correta, é claro que a gente precisa também fazer correlações com a teoria. Eu preciso entender para que serve cada tipo de equipamento, né? Que tipo de resposta, que tipo de criança, né? de dificuldade que a criança tem, que eu vou poder utilizar esse equipamento ou não. Tá? Então, isso tem a ver com a teoria, com as disfunções de integração sensorial e tudo mais que a gente vai falar também na próxima aula. Tá? Então, assim, gente, de estudar ninguém vai escapar. Vocês já entenderam, né? Que muita coisa tem a ver com estudo. E aí, gente, a gente tem que pensar que esse conhecimento, ele ajuda a gente a economizar também. E é isso mesmo, de economizar dinheiro, tá? Por quê? Porque você consegue adaptar o uso de muitos materiais se você não tem dinheiro para comprar tudo, tá? Então, se você não tem dinheiro para comprar uma cama elástica, talvez você possa usar uma câmara de pneu com uma bola, por enquanto, que vai te sair por 1/5 do valor,
tá? Mas o que que é isso? É raciocínio clínico. Então, o teu conhecimento, ele vai te levar a ter ideias melhores, a saber como utilizar um mesmo equipamento de várias maneiras, de acordo com os teus objetivos com a tua criança, tá? Agora, sempre, gente, sempre que você precisar escolher, opte por segurança, qualidade. Sempre qualidade em vez de quantidade. E eu tô falando isso aqui não só porque eu já caí nessa cilada aí de comprar coisa mais barata, tá? De comprar coisa que não presta. Mas também porque isso, gente, agrega muito valor no teu serviço. Quem está pagando percebe esse tipo de coisa, tá? Então você mostra, comprando um produto de qualidade, que você zela, né, pelo bem-estar, pela segurança das crianças que estão com você. Ninguém vai querer pagar mais para ter um terapeuta que não oferece uma estrutura condizente com o preço. Então, isso tem relação com o teu preço, tem relação com o teu valor. A estrutura física, ela faz parte desse valor. Aí você está pensando, ai, Valesca, mas como que eu vou optar em ter menos equipamentos? Se a estrutura também faz parte do valor. Você acabou de falar que a estrutura também faz parte do valor. Como que eu vou apresentar uma sala de integração sensorial com pouco equipamento? A família, ela não sabe quais equipamentos são melhores, Valesca. Ela vai notar que está faltando equipamento. Então, é melhor eu ter todos. E aí que você se engana, gente. Isso aí é uma besteira, tá? É uma cilada. Ó, o teu consultório, ele já vai fazer sucesso desde o momento que você atende a mãe do teu paciente no telefone, te ligando. A tua cordialidade, a tua vontade de atender as pessoas bem, a tua disposição, a tua recepção, que tem um cafezinho sempre fresco, a limpeza do teu espaço, isso tudo faz diferença. Não é só a sua sala. E aí, quando eles forem lá conhecer a tua sala, que vai estar super caprichada, eles vão notar isso. Não vai estar com todos os equipamentos, mas todos descosturados, com o colchonete rasgado, um negócio todo bagunçado, com uma estrutura de fixação lá no teto que tem a segurança meio duvidosa. Aqui, gente, os pais chegam aqui na sala de integração sensorial, vão lá e olham aquelas cordas e falam, mas como é que isso aqui funciona? Como é que vocês garantem a segurança? Já tive pai que perguntou isso para mim. Vocês monitoram isso aqui para ver se não tem desgaste? Eles percebem, eles sabem, eles veem que aquilo ali é de qualidade. Quando eles me perguntam, eu sei explicar para eles exatamente como a gente faz. Tá? Então, assim, aí depois que você já mostrou o teu espaço para a família, você atendeu essa família bem no telefone, você vai receber essa família ali, né? Mostra o teu espaço que mesmo que não tenha tudo que é ideal, vamos dizer assim, mas ele está muito bem apresentável e agradável, né? Da maneira como ele tem que ser. Aí você vai fazer uma anamnese com essa família e você vai terminar de conquistar essa família ali, né? Você vai ter uma escuta super atenta, uma fala super condizente com a realidade, né? Então, assim, não adianta você ter uma sala de integração sensorial que parece a Disney, tá? Mas você apresentar isso para a primeira família que você vai atender e aí, 3 meses depois, as famílias que chegam, os negócios já estão tudo rasgado, já estão tudo, enfim, capengando, entendeu? Com a segurança já meio duvidosa. Então, assim, como que vai ser com os próximos? A gente tem que pensar a longo prazo também, tá? Além da sala, gente, como eu já tô aqui dizendo para vocês, tudo que você for fazer, tudo, tô falando tudo é tudo, gente. Tudo que você for fazer, tente ser excelente, tá? Isso não significa você comprar tudo do mais caro. Nem sempre você gastar todo o seu dinheiro significa que você vai estar tendo um negócio melhor, tá? Significa você buscar a qualidade nas pequenas coisas, desde o espaço físico que você oferece, a sala de espera para os pais, um cafezinho passado na recepção, a simpatia, a cordialidade que você tem com as pessoas, isso também tem a ver com a qualidade do seu serviço, tá? E se lembre sempre disso. Isso não se faz só com muito dinheiro, tendo uma super sala completa. Se faz realmente nos pequenos gestos que mostram o teu zelo e a tua preocupação num espaço que é teu, construído para o teu bem-estar também e para o bem-estar daquelas pessoas que resolveram, que optaram estar ali com você. Esses pontos que eu acabei de falar, gente, eles foram os pontos que me trouxeram até aqui, onde eu tô hoje, tá? Com um consultório bem sucedido que eu jamais na minha vida tinha imaginado que eu teria. E exige muito mais de nós, gente, das pequenas transformações internas que acontecem diariamente do que do dinheiro. Isso que eu quero que vocês entendam, que é um processo muito mais de transformação do que de comprar, do que de obter coisas, tá? Como todos vocês já devem saber, as transformações elas não acontecem da noite para o dia. É um processo, né? Então, por isso, você tem a chance de começar hoje mesmo a estudar, assumir uma postura do profissional de sucesso que você deseja ser. Não precisa deixar isso para amanhã. Tá? Muitas vezes a mudança que a gente quer, ela está nas decisões que a gente não toma.
Porque a gente não tem coragem, porque não tem tempo para tomar esse tipo de decisão, porque a gente simplesmente porque a gente resolve deixar para amanhã. Tá? E já que ninguém aqui tem tempo a perder, então convido todos vocês a começar com essas mudanças hoje mesmo. E aí, gente, muita gente perguntou para a gente como fazer isso de fato, né? Onde achar essas informações que sejam úteis, que sejam organizadas, que ajudem a construir tudo isso que a gente falou aqui nessa noite, tá? E na noite passada também, né? Na noite da segunda-feira. E fato é que eu tenho uma solução para vocês, para isso, que eu tenho certeza que vai agregar demais nessa caminhada, e que eu sei, por ter vivido isso também, que às vezes deixa a gente sem saber, né? Esse processo todo de abertura de consultório deixa a gente sem saber por onde começar, o que fazer primeiro. E eu passei hoje aqui o máximo que eu pude sobre isso para vocês, mas o nosso tempo realmente é limitado, né? Já tá tarde. E mais para frente eu vou falar para vocês sobre essa solução que eu mencionei aqui agora. Mas por enquanto eu queria muito que vocês aproveitassem esse conteúdo aqui para iniciar já as transformações ou a transformação de vocês rumo ao consultório de sucesso. Então, na nossa aula de sexta-feira, eu vou passar para vocês um conteúdo muito valioso que vai ajudar muito vocês a clarearem essas ideias sobre o que é importante considerar na hora de montar a sua sala, a sua estrutura, o seu espaço físico de integração sensorial e também a respeito do gerenciamento do seu espaço, do seu consultório como um todo, tá? Eu quero muito quero muito poder contar com a participação de todos vocês aqui nos comentários. Gente, para mim é muito importante ter um feedback de vocês sobre as aulas. Saber o que vocês estão achando, tá? E acompanhem a gente também pelo Instagram, entrem lá no nosso link da bio, se inscrevam na nossa lista VIP para ficar sempre por dentro das nossas novidades. Eu vejo todos vocês na sexta-feira, gente. Por hoje, a gente está encerrando aqui. Um beijo para todo mundo e até sexta-feira.